Eita, que amanhã tem clássico, hein? Botafogo e Fluminense ao vivo no Sport TV às 9 da noite. Ana Flávia Nunes vai falar pra gente de Botafogo. Botafogo tentando voltar aos melhores dias, né, Ana Flávia? É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O Botafogo vai fazer daqui a pouquinho o último treino de preparação para esse clássico contra o Fluminense e logo depois do treino vai ser feita uma avaliação com o Jair, zagueiro. Ele ficou fora do último jogo da Conmebol Libertadores por causa de dores no tornozelo e se continuar sentindo dores, não joga amanhã. Quem deve ficar fora mesmo do clássico é o Santiago Rodrigues, que está tratando uma lesão na perna. O Botafogo está muito pressionado, precisa muito de um bom desempenho para superar esse momento de crise e de muitas críticas ao técnico Renato Paiva. O time não vence há 4 jogos, juntando Libertadores e Brasileirão, são 3 derrotas e 1 empate. E este ano o Botafogo perdeu 13 dos 22 jogos que disputou na temporada. Esse número de derrotas já é igual ao número total de derrotas que a equipe teve ao longo de todo o ano passado. As críticas da torcida recentemente chegaram ao John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ele teve o número de telefone vazado, muita gente mandou mensagem para ele, Escobar, pedindo a demissão do Renato Paiva e o Botafogo disse que não vai comentar esse caso. Esse negócio de número vazado é chato demais. Ana Flávia, repórter que não falha, um abraço pra você. Agora, falar de Fluminense. Renato Gaúcho pode ter um retorno importante para esse clássico. Cadê o Ricardo Lai? Conta pra gente quem é esta grande figura, Ricardo Lai. Olha, Escobar, boa tarde para você, um abraço a todos. Exatamente, tem chances, né? O Gabriel Fuentes, né, o lateral esquerdo colombiano do Fluminense, treinou essa semana aí no CT Carlos Castilho com o elenco, recuperado de uma lesão na coxa, né, que o afastou do time aí por 1 mês e meio praticamente, então ele tem chances de ser relacionado para o clássico de amanhã. O foco total do Fluminense essa semana foi na preparação do time para o clássico contra o Botafogo, né? Teve jogo na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, mas foi o time reserva lá para o Chile, nem o Renato Gaúcho foi para lá, então o foco total dos titulares é nessa partida. E tem a boa fase, né? São 6 jogos de invencibilidade desde que o Renato assumiu o clube, né? Nessa nova passagem pelo Fluminense, e essa boa fase pode dar um empurrãozinho aí para terminar com uma série negativa que incomoda bastante o torcedor do Fluminense, todo o ambiente tricolor. São 7 derrotas seguidas para o Botafogo. Será que amanhã termina? Que a gente vai saber no Newton Santos. Escobar. Ricardo Lai, onde tem notícia ele vai. Um abraço para você, querido. Olha só, vai ser um confronto de Renatos, né? O Paiva contra o Gaúcho, momentos distintos. Paiva sendo questionado pela torcida do Botafogo. O Gaúcho ainda não perdeu no Fluminense. 6 jogos, nenhuma derrota. Aí a Sofia Miranda foi pra rua bater um papo com a galera sobre esse momento aí. Aqui, ó. Olha, uma boa tarde. Joia, joia. Pode falar. Vamos lá. É de graça? Cadê os botafoguenses de Bangu aí, ó? Cadê os tricolor? Pode? Não. Alô, Escobar! Sábado tem clássico no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense no estádio Newton Santos, e a gente veio até a sua terra, Bangu, para falar com os torcedores. Será que eles vão parar por aqui para abrir o coração pra gente? Sábado, gente. Abre o olho, Fluminense. Não, ninguém gosta de Botafogo nem Fluminense, não dá. Botafogo é foguinho de palha, foi ano passado só. Onde eu torci para o Papai do Céu, São Jorge, ajudar meu fogão a melhorar e ser campeão. Foi que nem golfinho, foi ele em cima, fez uma gracinha e voltou. Botar um time como o time de 2024, um time guerreiro. Não. São 7 vitórias seguidas do Botafogo em cima do Fluminense. Querida. Renato tá na área. Adorei a volta do Renato Gaúcho. Oba, 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 Renato tá aí. Ô, Renato Gaúcho, aqui é o Jorginho que tá falando, Fruzão. Tá, e aí? Quero que o Fluminense e o Botafogo se exploda na Libertadores. O time tá fechado com o Renato. O Fluminense tá diferente. Tá feliz com o Santi Rodrigues? Não. Suquinho de maracujá pro botafoguense, Diferente. pra ver se o cavalo dele começa a andar. E o Renato Paiva? Vamos demitir o Renato Paiva. O Renato Paiva vai rodar. Vai rodar? Vai. Foi mandado embora já, só tá cumprindo tabela. Se eu sou ele, eu começo a abrir o olho, cara, porque a torcida não vai aguentar isso não, cara. Tá feliz com o Jair? Não. Tá deixando o Savarino isolado, não pode. Não. Vai ser 2-0 Flusão em cima do Botafogo. Eu quero o Botafogo de 2024, um time guerreiro. Esse aí já era. Luiz Henrique Almada. Não. Joia, joia. Olha, uma boa tarde. Alô, Globo Esporte, um abraço. Sapatinho. Falar em sapatinho, hoje tem.
Boa tarde, Vene Casagrande e Lucas Pedrosa. Hoje tem o quê? 11 contra 11, Vene! Hoje é dia de viralizar. É, 11 contra 11. Amanhã tem clássico. Botafogo e Fluminense no Nilton. A gente vai ver como as equipes estão se preparando. E na volta, 11 contra 11. Quem será que eu vou escolher no gol? Se for momento... Se for momento... O voto é pessoal. Vem cá, Pedrosa. Eu voto... Tem um frango e uma carne argentina. Tu vai escolher quem agora? Carne argentina. Gente, vocês... Eu voto em quem eu quiser, Rodô. São apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. O Botafogo acaba de completar 4 partidas seguidas sem vencer. Como explicar o rendimento bem abaixo da expectativa esse ano? Eu acho que o problema realmente é o técnico. Entendeu? O time não tem uma jogada, não tem um esquema de jogo. Eu acho que ainda não é o técnico. Eu acho que o técnico ele ainda tem condições de melhorar o time. Mas afinal, o que precisa acontecer para o Botafogo quebrar essa sequência negativa? Ou o que o técnico Renato Paiva tem feito de errado? Perdeu o Luiz Henrique, perdeu o Almada, mas é 2 jogadores. O Botafogo tinha um esquema de jogo. Acho que se mantesse o técnico Arthur Jorge, ia ter uma forma de jogar, ia manter, perder 2 jogadores que desequilibrava, né? Ele tem que fazer algumas coisas diferentes. Ele sempre troca um lateral por outro. Né? Eu acho que o PK ainda não sei se merece ser titular. Nem o retrospecto recente positivo contra o Fluminense faz o alvinegro acreditar em uma vitória no clássico deste sábado no estádio Nilton Santos. Se empatar é lucro. Se empatar é lucro, porque o Botafogo com esse Renato Paiva tá muito mal, tá jogando nada. Essa sequência de vitória acho que não vale de nada. Eu não tenho expectativa em relação a esse jogo, mas se ganhar, vai dar uma melhorada aí no time. Já o Fluminense vive um momento oposto ao do Botafogo. O time está invicto desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Nesse período, foram 6 jogos, com 4 vitórias e 2 empates. Ganhou de volta o vestiário, né? A alegria, né? Então, eu acredito que isso aí passou para os jogadores voltaram a correr mais, até por conta disso. Pela mudança brusca, eu acho que não teve tanto tempo de desenvolvimento de trabalho. Eu acho que era uma mudança de pensamento entre o que era o treinador anterior, que é o Mano Menezes, do estilo de jogo diferente, que não tinha muito a ver com o Fluminense, e essa mudança de mentalidade, com uma proposta diferente de propor o jogo, de melhorar, que eu acho que é muito mais a cara do Fluminense. Mas contra o Botafogo, o Fluminense vive um incômodo jejum. Já são quase 3 anos sem vencer o alvinegro. O tricolor vem de 7 derrotas seguidas no clássico vovô. Vai acabar esse sábado aí. Tricolor, vamos lá pro Engenhão, que isso aí vai acabar nesse sábado aí, com certeza. 1-0 gol do Cano. Confiança total. Acho que vai ser a mudança de chave, considerando esse bom retrospecto do Renato, da gente mudar e romper essa sequência de derrotas. Acho que vai ser 2-0 Fluminense. Gol de quem? De quem vier, não importa. O importante é romper esse retrospecto ruim contra o Botafogo. E acho que o momento vai ser agora no final de semana. Vamos pro 11 contra 11. Será que o Fluminense vai ressuscitar o Botafogo de novo? Imagina, Renato, pós-coletiva. Não, e pós-coletiva não, pós-semana vazia. Porque ele não viajou. Quem não sabe, estuda. Quem sabe, vai à praia. Bota na tela aí o 11 contra 11, vamos lá. Botafogo e Fluminense, esse jogo amanhã, 9 horas da noite, no estádio Nilton Santos. E é lá, o mandante é o Botafogo. O Flavinho abordou muito bem esse retrospecto, que desde 2022 o Fluminense não vence o Botafogo. Então, há obviamente uma dedicação do Flu para vencer, e a gente viu pela semana que isso aconteceu, para quebrar esse péssimo retrospecto nesse confronto. Lembrando que o Botafogo passa uma fase, vive um momento muito ruim, né? Em todas as competições. Então, vamos lá. Começa aí, a gente sempre fala aqui. Vou pular o goleiro, é isso, Big Thunder? Tá bom, então eu vou pular o goleiro. Pediram? Eu vou obedecer. Porque a gente sempre usa aqui a fase, né? Pode ser o Cristiano Ronaldo, né? E um jogador, mas se o Cristiano não tá bem, a gente não vai votar no Cristiano Ronaldo. Não é mesmo, Vene Casagrande? Para de rir. Vou fazer o quê?
Vamos lá, Matheus Ponte ou Samuel Xavier? Lembrando que usou a referência do último jogo, porque o Vitinho tem sido titular dos jogos do Botafogo e no último jogo o Renato escolheu o Matheus, né? Então a base aí foi do último confronto do Botafogo. Matheus e Samuel Xavier, começo com você, Vene Casagrande. Samuel Xavier, sem sombra de dúvida, você mesmo já deu uma introdução aí que o Matheus Ponte não é nem considerado titular atualmente, né? O técnico Renato Paiva vem variando bastante na lateral direita, não só na lateral direita, mas nessa função especificamente. Eu nem acho que o Matheus Ponte fez um grande jogo quando ele foi titular na última partida. O Samuel Xavier foi importante, inclusive, contra o Santos. É um jogador que está retornando a boa fase com a camisa do Fluminense. Então, fico com o Samuel Xavier. Seria Samuel Xavier também, seja a história ou o momento. Os dois, Samuel Xavier. Vou botar no Samuel Xavier também. Danilo Barbosa. Fala mais alto, Fernanda. Fala mais alto. A gente não ouviu, não. O público precisa ouvir. Eu vou botar no Samuel Xavier. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Ouviu você agora? Escutou? Ouvi. Escutou, Pedrosa? Vem cá, vocês nunca se deram? Qual foi? Vai brigar agora? Briguem! Danilo Barbosa ou Ignácio? Ignácio. Danilo Barbosa. Também voto no Danilo. E ele nem é zagueiro, hein? Mas eu sou fã número 1. Fez uma boa partida no último jogo, sempre entra bem. Não tem nem muito como a gente fazer fez 100 jogos eu com o tô levando Botafogo, em consideração o corte para baixo, na verdade. Porque assim, o Danilo Barbosa vai jogando improvisado. E o Ignácio, ele não faz um bom começo de temporada, muito pelo contrário. O setor defensivo do Fluminense é o grande problema para o técnico Renato Gaúcho, para ele ajustar na equipe tricolor. Então, respondendo de maneira sucinta, Danilo Barbosa. Barbosa ou Freitas? Barbosa. Alex Telles ou René? René. Mentira, gente, eu não vou votar no René, com todo respeito. Eu vou no René, pelo momento. Eu me recuso. Eu vou pelo momento. O Alex Telles é 10 vezes mais jogador que o René. Não, mas é momento... Eu sei, mas também... Não, gente, eu não tenho dúvidas que o Alex Telles é muito mais jogador que o René, mas o corte é momento. Eu vou pelo momento, porque, gente, o René fez um golaço contra o Corinthians, vem fazendo bons jogos com a camisa do Fluminense, e o Alex Telles, enfim, falhou recentemente contra o Bragantino, sou apaixonado por ele. Sim. Mas eu preciso ser coerente, eu vou pelo momento. Calma aí, deixa eu falar com a pessoa. Ô, Cris, você vota no René ou no Alex Telles? Claro que ele vota no René. Não, mas é momento, hein, gente, pelo amor... você que tá cortando aí, eu não tô dizendo que o René é melhor que o Alex Telles, não, tá? Vai, o Pedrosa. Eu vou votar no Alex Telles, vou rasgar o regulamento. Pra mim, são jogadores que não estão nem na mesma conversa. Sabe o que é? A gente sempre vota por momento. Mas eu vou dizer, pode ser uma coisa forte, tá? Mas eu acho que mesmo numa fase ruim, o Alex Telles ainda desempenha melhor que o René. Essa é uma opinião minha. Eu acho o Alex um cara fora do normal, um lateral completo. Ele não vive o seu melhor momento no Botafogo. Mas é porque o Botafogo não vive o melhor momento. Eu também acho isso. Acho que tem um contexto todo. Mas eu tô até fugindo um pouco do que eu sempre voto, mas eu acho que até performando do jeito que tá o Alex agora, ele falhou num gol, mas num todo, ele também não faz a partida inteira muito ruim, não. Ele tem muita qualidade. Então, eu vou votar no Alex Telles também. Contra o René, vocês estão abrindo precedente pra mim, ótimo. Tá ótimo. bom, Vene. Porque eu vou poder rasgar regulamento futuramente. Nada contra o René, mas... Não, eu dei a minha opinião. Eu acho que o momento do Alex não é bom. Não. O momento do René é bom? É normal. Não é, ele tá sendo o melhor. Ele é o melhor do Fluminense. Não, é normal, é o que ele apresenta. O meu pensamento Só que é o eles seguinte, dois jogando no mesmo jogo, eu acho que o Alex, mesmo numa fase um pouco menor, é melhor que o René. Em jogos recentes, o René, ele foi decisivo pro lado positivo, inclusive fazendo um golaço contra o Corinthians. E o Alex Telles, ele foi decisivo pro lado negativo, falhando numa jogada contra o Red Bull Bragantino. Também. Então, assim, o meu corte é esse. Mas eu respeito vocês, porém abro um precedente para eu fazer isso futuramente, rasgar regulamento. Tá dentro do padrão. Eu não consigo comparar o René ao Alex Telles, eu me recuso. Vamos lá, Gregory ou Martinelli? Martinelli, sem sombra de dúvida, no momento. Tá. Ô, Cris, você vota no Martinelli? Martinelli, você. Ele vai votar em... Ô, Cris, você vai votar em alguém do Fogão? Não. Não. Patrick de Paula ou Hércules? Patrick de Paula.
é que o Hércules não aconteceu ainda no Fluminense. Nada do que a gente esperava que ele fizesse, que ele fez com a camisa do Fortaleza e fez muito bem, ele tá fazendo no Fluminense. Pelo contrário, eu diria que nessa vaga aí do Hércules, quem tem que jogar é o Bernal. O Bernal tem que ser o camisa 5 do Fluminense pro restante da temporada. É um jogador que vem crescendo muito. Se fosse o Bernal, eu votaria no Patrick de Paula, só que ele estaria com o Gregor. Mas eu vou votar no Patrick de Paula porque o Hércules tá mal. Inclusive, eu tenho uma opinião. Até o momento, a temporada inteira, o Patrick de Paula é o melhor jogador do Botafogo. Temporada inteira. Não a partir de abril, começou antes e na fez temporada, gols e foi no importante. calendário de John Texton, Entendi. entendeu? Você, Cris, vota em quem? Você tá certíssimo, Cris, porque eu tô que nem você, tá? Marlon Freitas ou Ganso? Ganso. Difícil também, porque o Ganso não tá jogando, o Marlon Freitas tá mal, não tá jogando bem. Sei lá. Ganso. Difícil pra caramba. Régua por baixo isso aí. E olha que foram 2 jogadores que jogaram muito em 2024. Eu não tenho lastro pra falar do Ganso nessa temporada. Jogou muito pouco, vou votar no Marlon Freitas. Eu me recuso a comparar Marlon Freitas com Ganso. Ganso é craque. Tudo bem, votou no Ganso. Eu voto no Ganso também, porque eu acho que os dois estão fazendo um momento que não é bom. Brincadeiras à parte, eu concordo com o Pedrosa. A régua é por baixo, entendeu? O Marlon Freitas não vem de uma boa temporada até o momento. E o Ganso quase não jogou. E o Ganso quase não jogou. E o Marlon não faz uma temporada bacana, né? Não faz. E aí eu vou levar em consideração aquela questão, né? O Marlon e o Ganso. Eu vou no Pelo Ganso. que se os dois no auge, vocês votariam em quem? Os dois no auge? Ganso, sem sombra de dúvida. Então, a gente vai ter que desempatar dessa forma. Você votou no Ganso? Votei no Ganso. Eu também votei no Ganso. Savarino ou Arias? Difícil foi, desculpa, gente, tá? Vai, Vene Casagrande. John Arias, sem sombra de dúvidas. Não é culpa do Savarino, mas até o momento ele também não faz uma boa temporada. Eu acho que tem vários fatores que envolvem isso. Ele a todo momento muda de função. Renato Paiva vem experimentando o Savarino em várias funções. Eu sou muito apaixonado pelo futebol do Savarino, inclusive acho um absurdo ele não ter entrado na seleção do Campeonato Brasileiro na temporada passada, jogou muita bola, mas o John Arias é um jogador que vem jogando em altíssimo nível há muito tempo. O momento dele, inclusive, é bom, a temporada dele é boa, a temporada passada também foi maravilhosa. John Arias, não tem jeito. Deu ruim pro Savarino aí, Fernanda. Gosto do Savarino, acho que ele tá sendo mal escalado pelo Renato Paiva, inclusive. Mas pro Savarino disputar com o Arias só se fosse o Savarino de 2024. E ainda ia ser uma briga boa, O Arias é top 5 do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, não tô falando da posição não, é futebol brasileiro. Eu vou votar no John Arias também. Fala mais alto, Fernanda, por favor. Eu vou votar no John Arias. Cara, mas essa daí eu acho que até a torcida no Fogão eu votaria no Arias. Mas você tem noção de como a gente ama esse rapaz? Sim. Este camisa 10, ele é o nosso chaveirinho mais importante da nossa vida. E você vai votar em quem? Aonde? Eu vou votar no John Arias. Tá. Eu já falei, garoto. Votou no chaveirinho colombiano. Que também, olha, eu queria muito esse chaveirinho colombiano. Arthur ou Canóbio? Por baixo Por também. Por baixo. Mas eu vou no Canóbio. Pela temporada, não pelos últimos jogos. O Canóbio não tá jogando nada. Mas pela temporada do início ali, que ele foi importante, eu acho que... E a gente elogiou tanto o Canóbio aqui, né? O início do Canóbio foi melhor do que o início do Arthur. Então eu vou botar no Canóbio. Voto no Canóbio. Eu também acho que o Arthur ainda não aconteceu, né? Inclusive, eu botei o Canóbio na seleção do Campeonato Carioca. Preciso ser coerente comigo mesmo. Ele fez um belo Campeonato Carioca, né? É isso. Vocês já votaram, né? Eu não vou votar, que não precisa aqui no empate. Igor Jesus ou Cano? Cano. Por baixo, mas eu vou no Cano também. Não, eu não acho que o Cano esteja tão baixo assim. Ele é um dos artilheiros do Brasil, pô. E o Igor tem jogado muito bem, assim, só que o negócio não tá bom, né? Mas o Igor tem jogado bem pra caramba. Eu gosto do Igor Jesus também, mas... Eu gosto também. Se for pegar os números aí, números por número, eu vou no Cano. Eu vou votar no Igor Jesus porque eu quero. Pegar falta no gol, né? Falta o goleiro ainda. Ué, que é goleiro? A gente já fez. Poupa tempo, não, Pedrosa? Poupa tempo, não. Da lista é o mais fácil. Pô, calma aí, é momento, Fernandinha. Venê, da lista é o mais fácil. eu vou começar a minha votação. Eu confesso que eu não entendi o por deixar por último. Mandaram, garoto, mandaram. O Big Thunder falou, deixa pro goleiro pro final. Não entendi, deixei, eu obedeci. Eu vou votar no John. Pô, Fábio, sem sombra de dúvida. Botafogo contratou outro goleiro? Outro John? Ela tá votando no John Texton, entendi. Entendi. Não é tão boa assim não, hein? Não é tão boa assim não.
Você votou em quem, garoto? É disparadamente o Fábio. Que? Disparadamente. Disparadamente. Momento e jogador. O Fábio é o, se bobear, o melhor do Não. Brasil. Vocês são ridículos. Aí, o Diego vai ter que agarrar muito. O que é isso? John Ah, Lennon. esse é o John que eu votei? Parou, gente! John Lennon. Talvez esse ganhasse. Eu posso explicar meu voto? Eu posso explicar? Posso? Vocês votaram no Fábio, Sim. tá? Vocês sabem que tem um goleiro no Brasil que eu sou muito fã. Começa com F. Ah, é? Aham. Fábio. É logo esse, né? Eu sou muito fã dele. O homem tem 43 anos, já ganhou tudo que você pode querer. Infelizmente, nunca teve muita chance na seleção brasileira e até hoje eu escolhi... Chegou ele. Chegou o problemático. Quem chegou no meu ouvido? Fala pra eles, Vene Casagrande. O Big Boy. Ele mesmo, o Big Boy chegou. E ele tá... É ridículo você votar no jogo. Eu voto em quem eu quiser. O voto é meu. Estou explicando aqui, ô Big Boys, o meu voto. Eu sou muito fã do Fábio. Eu já falei isso diversas vezes nesse programa. Eu sou muito fã. Eu acho que ele é um cara com uma história incrível. O cara tem 43 anos e performa como um garoto. Ele é o jogador que mais tem jogos pelo Campeonato Brasileiro. E o mais antigo, o segundo é o Nenê, né? A idade que ele tem, tem um detalhe sobre o Fábio qualidade também, que ele tem. que apesar da idade avançada e tal, ele aprendeu a jogar com os pés. Muito, ele trabalhou verdade. isso, óbvio, ele não é um verdade, fenômeno Veneno. com os pés, mas ele evoluiu muito, ele foi obrigado a evoluir nos tempos de Fernando Isso é Diniz. verdade. Então, assim, se fosse em qualquer outro momento, ali hoje, o John e o Fábio, eu obviamente votaria no Fábio pela história que o Fábio tem, porque o momento do Fábio é sempre bom. E do John também, porque ele é um cara muito regular, inclusive um dos poucos que jogam e performam bem nessa temporada no Botafogo. O John é herói todo jogo. Só que no momento que a gente vem de um jogo em que ele falhou de uma forma bem feia, eu vou votar nele só pra ele ver que eu tô com ele. Tô errada? SOS Fernanda? Ué, o voto é meu, eu uso como eu quiser. Buscar aqui. Quando eu tiver mal, triste, eu vou te ligar. Pode me ligar que eu sou legal. Virou terapeuta? Virei. Qual é o número? Deixa eu votar no John. Isso é terapia ou é programa terapia. esportivo? Oi, Fernanda, então, porra, cara, isso é uma coisa triste. Chegou mais um boleto lá em casa pra pagar. Eu sou assim. Eu vou usar o meu voto a favor do meu time. Ai, você é clubista. Sou. Todos nós somos aqui. Mas só pra deixar claro, gente, o John é um excelente goleiro. É isso um aí. baita de um goleiro. Mas não tem como. Mas olha só, e vou dizer, e é brincadeiras à parte, mesmo que o John não tivesse tomado um frango, né? Acho que a tendência seria o Fábio, porque o momento dos dois é muito bom sempre. Isso. O Fábio sempre joga bem, o John sempre joga bem, né? Eles são muito regulares, os dois. Só que se o momento é bom, a gente começa a levar a régua para um outro lugar. Ah, ele venceu a Libertadores como um protagonista. Sim, pegou pênalti. Ele também, em 23. Também. E a história que o Fábio tem e todas essas coisas que De a gente verdade, falando da vocês idade lembram dele. uma temporada ruim do Fábio? Não, eu tava não tentando lembro. lembrar aqui enquanto você falava. Não tem. No Cruzeiro ele fez Não várias temporadas boas. Aí veio pro Fluminense, desde quando ele chegou, Não tem. faz temporada boa. Por isso que eu No falei. Vasco ele jogou bem Muito também. bem. Também jogou bem. E por isso que eu falei, por que esse homem nunca teve uma chance na seleção É brasileira, porque a seleção é né? muito bem servida no gol Muito, também. mas ele Faz sempre sentido. foi um goleiraço, né? Ele talvez por ter sempre trabalhado no Brasil possa ter pesado na carreira ser dele. também. É que Mas a ele é um época dele grande era goleiro. meio cruel mesmo, assim. Brincadeiras à parte, a gente já trouxe Era os destaques Gilda, dos dois goleiros. Fábio, era Rogério Ceni. Marcos ainda Marcos, O Marcos, era o Marcos. Entre tantos outros. que a Olha gente poderia como citar. ele é antigo. Talvez ele Agora, pegou o aquela final do época ali, Marcos. aquela época ali, Doni, ele poderia ter sido convocado. O quê? Doni. Sim. A gente tinha o Doni no Ah, gol. é verdade. É verdade. Com todo respeito ao Doni, tá? Mas E o Doni na época tava no futebol europeu. Isso exato. talvez explique um Eu pouco. acho que talvez isso pesou. Teve uma lacuna ali do futebol brasileiro, da seleção, que era só E o jogador Júlio César, importado, né? né? Esquecemos do E o Júlio César, que foi o melhor goleiro do mundo. É verdade. Acabou o assunto? Posso votar no John só pra motivar meu goleiro, Vene Casagrande? Claro, você pode tudo, pô. Você Votei é dona. por isso. Quantos jogos o Botafogo vem ganhando do Fluminense Ah, eu não seguidos? sei de cabeça, mas 7 jogos seguidos. desde 2022, né? 7 jogos seguidos com vitórias. Não é que o Botafogo não esteja perdendo. O Botafogo está vencendo a 7 jogos. O que é 8-3 pro Flu?
Deixa. Toma! Tô nem aí, Toma. velho. Sabe quem botou isso, né? Toma. O Cris. Toma. Aí. Treinador, Tá bom, Renato. vamos ver. Amanhã a gente Renato, vai, a gente momento, vê. pô. Paiva. É o que você tá falando? Ah, palpite? Ainda vem essa parte? Palpite? 1-1. 1-1. Nossa, empate? tu falou 1-1. Nossa. Então vou Você no também 2 a acha que 2, vai é ser porque eu acho que vai ser Vini? empate. 2 Você a acha 2. que vai ser? Acho, Por que de vocês verdade. acham que vai ser um empate? Jogo brigado, corrido, jogo Botafogo difícil. pressionado, o Fluminense aí também vai estar com uma responsabilidade de ter ficado a semana inteira treinando. O fator Newton Santos pesa Newton também. Santos, entendeu? 1-1. Cris. 3-0 Fluminense. Gente! Ousado! Que abusado na minha cara. Vai, dá o o teu Renato palpite quê? O Renato trabalhou o time, disse Cris. Dá o teu palpite aí. O meu? É. 2-1, Fogão. Justo, é. O É, resultado, bom palpite. um resultado totalmente tangível. Você viu a soberba do Cris, né? Eu vi, deixa ele. 3-0. Deixa ele, deixa. Vamos lá, O técnico Renato Paiva se igualou a Lúcio Flávio com o pior aproveitamento nos 8 primeiros jogos no comando do Botafogo entre todos os treinadores na era SAF, mostrou levantamento da plataforma SofaScore. Renato Paiva tem até aqui 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas em 8 jogos, um aproveitamento de 33,3%, mesmos números de Lúcio Flávio em 2023. O desempenho do Botafogo sob Renato Paiva é pior até mesmo do que técnicos que tiveram vida curta no clube, como Bruno Lage e Thiago Nunes. Com o atual treinador, o Glorioso ainda não venceu nem marcou gol fora de casa. Com isso, grande parte da torcida alvinegra pedem a demissão do treinador português. Caso João Testor venha demitir Renato Paiva, o mandatário norte-americano terá que ir rapidamente ao mercado, em busca de um novo treinador para a sequência da temporada. A torcida do Glorioso já sugeriu 2 excelentes opções, que também são técnicos portugueses. Trata-se de Luiz Castro e Jorge Jesus. O primeiro ainda se encontra livre no mercado após passagem no Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo. Já Jorge Jesus está prestes de encerrar seu contrato com o Al Hilal. O contrato de JJ vai até junho desse ano com o clube saudita, assim pode assinar com qualquer outro clube. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. Jorge Jesus ou Luiz Castro? Qual deles seria a melhor opção para comandar o Glorioso? Comenta aí sua opinião, eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Botafogo, se inscreve para não perder.